Fala, rapaziada. Tá iniciando mais um Hypercast e hoje com um cara muito especial, o maior contador do digital, um amigo pessoal mesmo, Edu Contador. Pô, é uma honra te receber aqui, É cara. isso. Satisfação demais, viu? Cara, quero descobrir um pouco mais da sua história, Vamos lá. como começou, como você se posiciona no mercado. Fechou? Primeiramente, quero até agradecer o convite da Hypercash, por estar aqui no podcast, contando um pouco da história e dando Obrigado. algumas dicas mais aí também para os empresários e clientes parceiros de vocês também, né? Pô, gratidão demais. Que uma honra te receber. E no dia do seu aniversário ainda. É isso. Tá louco? Então, presente hoje... nosso É, tá aqui. Toma aqui. o aniversário é seu e o presente é meu. É isso. Uma honra estar aqui. Como a gente atua, né, no mercado digital, dropshipping e tudo mais, qual que você acha que é o erro mais comum, né, um empreendedor que está iniciando e, enfim, tem a sua empresa no ramo de dropshipping? Cara, isso é uma pergunta assim, que todo mundo acha que tem, quem inicia, né? Primeiro ponto, porque dropshipping é uma atividade hoje que a gente não tem uma legalização 100% na Constituição, falando sobre todas as etapas de como deve ser o drop. Então, você tem 1.001 contadores com 1.001 entendimentos, né? Então, obviamente, eu falo que hoje a MX, né, o Eduardo Martins, é realmente o diferencial no mercado, porque a gente está focado em atender cliente de drop. Né? Mais de 4.000 clientes já passaram pela gente, né? Mais de 1.000 clientes que a gente atende hoje. Eu já fiz dropshipping também. Muita gente não sabe, né? Mas em 2019 eu fiz dropshipping. Então, assim, muita coisa de algumas contabilidades, não sabe o termo, a gente tá por dentro de tudo isso, né? Buscando realmente ali ter bases legais dentro da Constituição para trazer a melhor tributação, trazer a melhor regularização pessoal, tá? Então, hoje, qual que é o maior problema, né? Já é da própria atividade não ter uma Constituição, uma legalização 100% disso, né? Então, o melhor é fazer o quê? Achar a atividade que já tem no mercado e enquadrar ela da melhor forma possível, né? E aí entra algumas preocupações iniciais que o pessoal não deveria ter e outros acabam não tendo também. Um exemplo, tem gente que vai começar e já quer ter uma holding, já quer ter uma LLC lá fora. Ou seja, cara, a gente sabe que para começar o digital, você começa com um valor baixo, né? 3.000, 5.000 ali você consegue ter de caixa para começar uma operação. E a galera já quer gastar tipo os 3.000, abrindo um CNPJ, abrindo uma holding que não tem necessidade nenhuma, né? Então, acho que esse é o primeiro erro. A primeira dica que eu sempre dou pro pessoal que chega lá, vai começar a operar, tá estudando, fala, pô, eu quero abrir meu CNPJ. Fala, calma. Não é a hora ainda. Calma. Não é a hora ainda, você vai fazer primeiro. Cara, sobe a loja, faz o cadastro na Hypercash, CPF mesmo, começa a vender lá. Quando você bater ali em torno aí de 5.000 de venda por mês, 10.000 de venda, aí você vai começar a se preocupar, né? Vai gastar o dinheiro A galera, eu sempre falo, antes feito do que perfeito, né? A galera sempre quer começar e Exato. quer ter tudo muito bem estruturado, né? Pô, preocupa em vender, depois você se Eu preocupa. mesmo comecei no MEI, né? Foi o caminho mais fácil. Procurei no YouTube mesmo como abrir um de MEI. graça, Fui né? lá no site, só tem que Nossa, pagar o DAS. eu fiz assim também, só que aí eu caí num patrocinado ainda de uma empresa, eu paguei muito mais caro. Eu fui na fonte, pelo Ó, menos. já entra duas atenções aqui no início, né? Primeiro, a galera não gastar realmente dinheiro com uma estruturação complexa no início, né? Primeiro foco, começa a operação, faz, ganhou dinheiro, aí preocupa começar a regularizar. Também não vai ganhar 1 milhão e vai regularizar depois. Mas os primeiros 10, 15, 20 mil, você faz no CPF ali tranquilo. Depois você busca uma regularização. Ah, não quero começar no CPF. Começa no MEI. Melhor solução. O MEI vai te dar uma base ali de você movimentar, faturar 7, 10 mil por mês, né? O imposto é R$70 por mês e a abertura é de graça, né? E o cuidado de cair num patrocinado, porque tem empresas que cobram ali 500, R$1.000 para abrir um MEI. Foi isso mesmo, E é gratuito. Parcelei no cartão de crédito ainda e abri no nome da minha mãe. Aí. Não é nem no meu. Aí é perigoso. Então, já dá até para ter uma economia nisso, né? Começando ali pelo MEI, você abre de graça pelo GovBR. Acessa o artigo do Gov, preenche os dados pessoais. Na hora sai o CNPJ, já entra no site da Hypercash, cadastra lá, já tem o Getter rodando 100%. Já E até uma dica, né, pro pessoal aí do digital: primeiro se preocupa em vender, depois pensa na questão mais burocrática. Já tem o CPF, né, que já dá de rodar ali tranquilo, tem o MEI, que é de graça para abrir. Por que você vai se preocupar? Nossa, como é que eu tenho que correr atrás de um contador especializado logo no início já, para pegar uma empresa, um LTDA, para depois começar a vender? Como é que funciona o imposto, sendo que você nem vende? O importante é vender, depois você vai atrás disso. E você falou a palavra mágica para qualquer empresa, né? Nenhuma empresa ela vive sem vendas. Exatamente. Então, realmente, primeiro passo, vender, tá?
Você inverte o caminho ali, vou abrir uma LTDA. Não vende, fica preocupado porque tem as declarações todo mês. A galera, é engraçado isso, né? A galera nem vende e se preocupa. Meu Deus, Sim. o leão vai me pegar. E o cara nem vende. Nem vende. O cara é o alecrim dourado, que É. nem vende, não fatura nada e ai, É vontade de olho em mim. Cai na malha. Exato. Eu acho que principal, conselho que daria, né, para quem está iniciando, realmente, cara, não se preocupa inicial em ter uma estrutura complexa, né? Foca em vender. Tá? Quer ter um CNPJ? Abre o MEI, gratuito, você não vai ter gastos excessivos com ele, R$ 70 por mês no máximo, tá? Depois disso, aí você cria uma estrutura, cara. Aí a gente vai falar um pouco sobre ferramentas, né, contábeis e jurídicas nesse caminho, conforme o crescimento da empresa. Mas é isso. Primeiro foca em vender, depois foca em estruturar, né? Quer começar estruturado? Pelo menos o MEI inicial. Primeiro passo. Mas tanto tem as pessoas que já se preocupam, tanto também tem um pessoal que é meio desligado, Sim. né? Claro, existe um meio termo, né? E para essa galera que já chega com você quando já deu merda. Tipo assim, movimentei aqui 3 milhões no meu CNPJ o ano inteiro e não declarei. Eu até vi que você estava postando esses dias um CNPJ que passou 12 meses sem declarar, né? E foi desligado. 12 meses ainda tá bom, né? Ainda tá bom. O problema é quando chega que ele está há 5 anos ali parado já. Multa já virou dívida ativa. Essa dívida ativa já sendo cobrada no CPF. O cara já tá irregular, tanto na empresa quanto no CPF. Né? Então tem realmente as duas preocupações. Tem o pessoal que já começa preocupado demais e tem aqueles que tá batendo 1 milhão no CPF. Que chega muito no escritório. Né? Então assim, foca em Muita vender. gente assim. Tem. É. Vamos ver assim, a cada 5 que chegam no escritório hoje, um tá com pendência com mais de 1 ano na empresa, né? É algo importante também. E uma dica aqui, ó. Se abre o CNPJ, tem que fazer declarações todo mês, né? Porque o pessoal ele tem o quê? Abre o CNPJ, abriu. Tchau, obrigado. Esquece que tem obrigações legais ali todo mês, né? E por mês, cara, são em média 5 declarações, 5, 6 declarações para estar enviando para Receita. Tá? E do ano não faturei nada. Receita não tá nem aí. Ela quer saber as informações. Inclusive, se você faturou ou não faturou. É para isso que serve as declarações. Se você tem funcionário ou não tem funcionário. Né? Então, abriu o CNPJ, não declarou, não fez as declarações mensais, cada declaração dessa, ela gera em torno de 200 a 500 reais de multa mensal. Acumulativa. Acumulativa. E aí entra a preocupação inicial. Abre um CNPJ para ter uma PJ, mas não tem caixa para estar arcando com esses custos. Aí não paga o contador. Né? Aí o contador é 500, é R$ 1.000 por mês. Aí esquece de pagar ou não paga. Mas quando vai ver as multas que chega depois, está dando R$ 1.200, R$ 2.000 por mês. Aí já Não fecha a conta. atropela o caminho e no fim sai prejudicado. Eu acho que começando. eu acho que um dos piores casos que a gente pegou realmente, dos piores que a gente pega, né? É realmente esse que já tá ali 5 anos, sem declarações, multa, já tá passando os R$ 30.000. E o pior é quando ainda tem faturamento. E tem salvação esse CNPJ? E qual que é o É uma prazo? regularização retroativa. Né? Né? Pagando as dívidas. Exato, regularizar esses retroativos, tá? Eu falei que 5 anos, né? 5 anos é o prazo realmente que a Receita ali, ela fica de olho nas movimentações da empresa. Então ela chega a analisar os últimos 5 anos para frente ali. Né? Então hoje nós estamos em 2025. As movimentações de 2020 e 2021 ainda Não podem tá ser pegando. cobradas. Tá? Então se você movimentou dinheiro lá, 2020 e 2021, que a galera sempre fala, né? Foi o hype do digital, foi o boom. Uhum. Você movimentou muito dinheiro lá, você ainda pode querer uma fiscalização esse ano ainda. Caramba. Tá? Tem como regularizar? Já pegou algum cliente assim que estourou lá atrás e aí agora que a Receita veio Tem. cobrar ele? Tem. Os dois casos, tá? Tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Caramba. A gente pegou agora, início do ano, o pessoal que estava saindo lá de 2019, 2020, a declaração, e a Receita deu uma notificação agora, início do ano. Que isso. E assim, já foi um prazo muito apertado, até para fazer a defesa foi complicado. O cara entra em choque, né? Quando é assim. Entra em choque, real. Por quê? Vamos pegar o cara que faturou lá em 2021. Mesma grana, fez 1 milhão lá, não declarou nada. E veio aqui faturando um pouquinho, e hoje sim, ele não tem caixa mais. Ele já usou aquele dinheiro para viver, para viajar, para comprar bens, enfim. Imagina a Receita cobrar o imposto de 1 milhão de um ano atrás. R$ 100.000 mais ou menos de imposto. Retroativo. Retroativo, juros, multa. Qual que é a porcentagem média que é cobrada em cima de 1 milhão de retroativo, assim? No Ah. caso que tem que pagar de multa, É. média. Uma média, tá? Uma média de... O imposto, vou colocar aqui uma média legal de 10% a 15% ali, sobre esse valor de 1 milhão, né? O retroativo ali ainda vai incluir o quê? Juros e multa, tá?
Juros, multa ali em torno de 2% ao mês, mais ou menos, Nossa. Durante 5 anos. durante 5 anos. Juros E o compostos. detalhe, os juros, a multa é mais cara que uma rentabilização hoje em qualquer investimento. Entendi né? mais que o CDI. Então eles acabam perdendo muito dinheiro nisso, né? Aí você imagina esse imposto de 100 mil anos atrás, onde é que ele leva um auto de infração? Já dobra essa multa. Vai para, vamos supor, Já vai 150 mil, 300 mil reais. Exatamente. Mais os juros. Mais os juros. Nossa. Cadê esse dinheiro? O cara não tem. E aí já passou o momento, já passou toda a estrutura que ele tinha. Agora com uma dívida dessa, o cara entra numa bala emocional, né? E Que aí, influencia diretamente o CPF dele, né? diretamente. Isso é- Exatamente. E aí um cara hoje com uma penalização no CPF, ainda mais da Receita Federal, cara, você não vai conseguir um cartão de crédito legal no banco. Financiamento, empréstimo, esquece. Não vai conseguir. Então a galera realmente vive muito ali o boom do dinheiro, né, o hype do momento de ganhar o dinheiro e esquece das declarações. Só que a Receita ela não vai te cobrar mês que vem. Você ganhou 100 mil hoje, esse mês, abril, a Receita não vai te cobrar maio. Ela vai te cobrar daqui 4 ou 5 anos. E aí se você não tiver esse dinheiro a mais? Aí é prejuízo, né? E como é que funciona a questão de renegociar essa dívida? Por exemplo, a pessoa foi lá, tinha um milhão de reais faturado, né? Teria que pagar ali 150 ou 300 mil reais, dependendo da multa que tiver. E qual que é o prazo para a pessoa, se ela tem a grana, conseguir pagar esse valor, quitar tudo, deixar o nome limpo, a empresa limpa e não ter esses resquícios, né? Ainda do Boa. passado. Pergunta boa e entra aí já o papel muito importante do contador, né? Por quê? Aí a galera, um detalhe, a pessoa ela pode entrar por conta no site da Receita e solicitar um parcelamento. Só que existem vários tipos de parcelamento e negociação na Receita. Então você pode solicitar um parcelamento de 60 vezes, com juros, multa e tudo incluso. Mas você pode solicitar um outro tipo de parcelamento de até 120 vezes e conseguir um desconto de até 70, 90% dos juros e multa, né? Então aí entra o quê? Questão de um planejamento contábil ali, muitas vezes também junto com o jurídico também. Então são ferramentas que a gente fala, né? Hoje para o empresário digital, o contador advogado, é coisa mínima que você ter na operação. Sim. Porque imagina, uma multa de 300 mil. Vamos dizer que 200 mil seja a penalização. Você consegue entrar ali e solicitar uma redução disso. E parcelar isso até 60, 120 vezes. Imagina se você faz isso por conta e paga os 300 mil. Cara, A desinformação, né? exatamente, desinformação. E tentar fazer tudo por conta, né? Então, assim, a gente fala, cada um tem um papel, né? O empresário mesmo, a gente sempre fala, né? Quando a galera sai ali de brincar, de vender no digital, principalmente, né? E realmente ser um empresário. É o quê? É montar um time completo, cara. Então, o time completo ele vai incluir o quê? Vai incluir um contador, vai incluir um advogado, que vai estar dando suporte base para tudo isso. E eu até vi um corte muito famoso do Flávio Augusto, né? E ele fazendo uma palestra, ele falando, né, sobre, quantas empresas eu já abri? Eu não abri nenhuma empresa, quem abriu foi meu contador. Eu fui lá, falei a empresa que eu queria, o nome, o ramo que eu queria seguir, ele foi lá e abriu. A minha preocupação é estruturar a empresa e vender. A parte contábil é o meu contador, ele que faz isso. Sim. E eu lembro a gente foi pra viagem lá, a gente fez junto, né? A gente foi para Dubai ali, a gente conversou sobre isso, né? Sobre o poder de cada um no crescimento de uma empresa, né? Então o pessoal quer fazer o quê? Tem gente que quer fazer tudo, né? Cara, eu sei a questão do know-how, cada um faz, sabe fazer de melhor, né? Seu papel é o quê? É vender? Então foca em vender, escalar a sua operação, né? Não, vou entrar aqui no YouTube e vou ver como que abre uma empresa. Aí abre lá uma estrutura, vamos dizer, porque hoje tem várias estruturas de empresa, né? Aí abre um empresário individual. O que acontece? Mistura tudo, né? O CPF com a empresa ainda fica junto. Aí os caras tomam um processo na empresa. Ele responde no CPF ainda. E a gente tem aqui outra estrutura, a LTDA, empresa limitada, que limita a responsabilidade da empresa no CNPJ. Então, se ele toma um processo, o cara não vai para o CPF dele, mas fica na empresa. Pois é, e até falando sobre isso, como é que funciona a questão de categorização das empresas e a responsabilidade que passa da empresa para o CPF, né? Por exemplo, a categorização de faturamento e responsabilidade sobre o MEI, sobre esse individual que você mencionou, Sim. sobre o LTDA, aí tem a questão do lucro real. Como é que funciona essa diferenciação de categorias de empresa e faturamento, né? Até algo assim que... Esse aí entra numa parte que eu até falo, pessoal, é uma parte muito já burocrática da contabilidade, né? A contabilidade realmente, sim, eu, contador, eu falo, né? A contabilidade, ela é maçante, ela é burocrática mesmo, é muita coisa técnica, né? Então a gente hoje, até para o digital, a gente tenta trazer uma linguagem mais informal, né, e mais didática para o pessoal, né? Então o que a gente tem que entender hoje nas empresas? Existem duas coisas para a gente estruturar uma empresa: o porte, o quanto essa empresa vai faturar, e a natureza jurídica, que é essas
essas classificações que vão limitar a responsabilidade da empresa. Né? Então, quais são os portes? Tem o MEI, pode faturar até R$81 mil no ano. Tem a ME, pode faturar até 360 mil. Né? E tem a EPP, você pode faturar até 4,8 milhões. E tem as demais, né? Que você pode faturar 72 milhões. Enfim, Qual o sem teto do limite. LTDA? Aí entra a separação. natureza jurídica. Uma LTDA hoje, ela pode ser ME e pode ser IPP. Então, ela pode faturar, uma LTDA pode faturar até 360 mil, até 4,8 milhões ou mais. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, às vezes a galera fala assim, eu queria abrir uma LTDA. Só que a gente também tem que Eu até entender em te perguntei conjunto o esses porte. dias, né? eu liguei para Edu e falei, por que essa aqui tá Como ME, ME IPP, e não tá tá LTDA? Exatamente. Que são coisas diferentes. Né? Então, toda empresa que é LTDA, no final do nome dela vai ter lá, LTDA. Por exemplo, né? MX Soluções Digitais, LTDA. Né? É de vocês também. Então, o porte é o quanto a empresa pode faturar. A LTDA é essa classificação de natureza que a empresa vai ter, a responsabilidade dela. Então, a gente tem o quê? O empresário individual. É a empresa que tem apenas um sócio e um detalhe legal, importante saber nela. Né? Ela não separa o vínculo do CPF com o CNPJ. Os dois respondem em conjunto, tanto com os bens quanto com o patrimônio. Né? Com o dinheiro ali, faturamento, responsabilidades. Né? A gente tem o quê? Tem a LTDA. A LTDA ela já limita isso. Tá? Antigamente, uma curiosidade, né? Antigamente a LTDA só podia ser com 2 sócios. Hoje em dia já temos a LTDA unipessoal. Ou seja, uma pessoa só ela pode ter uma LTDA. Porque antes ela podia ser só empresário individual. Hoje, um sócio pode ter uma LTDA. Caramba, E aí- quanto tempo que mudou isso? Não tem, se não me engano, tem uns 2, 3 anos. Não tem muito tempo que mudou. Super recente, então. Super recente. Super recente. É. Que a gente tinha uma modalidade também que a gente chamava de unipessoal. Né? E ela saiu, era empresa individual, uma sociedade unipessoal e tinha LTDA para 2 sócios. Agora tiraram essa unipessoal e virou LTDA. Pois é, e por exemplo, a minha empresa que eu abri com você, em 2023, né? Faz Isso, 2 22, anos. 23. No caso, ela muda automaticamente, né? Todas essas empresas antes disso, que era unipessoal, enfim, individual, né? Já foi atualizado Isso. automaticamente, né? Na verdade, saiu o comunicado para que as empresas, os contadores, né, informassem as empresas para fazer a alteração. Então, ela foi alterada automaticamente. Né? Então, na época, a gente fez esse levantamento, a gente acabou alterando todo mundo mesmo que já estava como um sócio apenas, né, na unipessoal. E aí, trouxe uma segurança maior, né, para os empresários da LTDA. Porque o que acontece hoje, por exemplo, no digital, agora vendeu, o cliente ficou insatisfeito com o produto, né, às vezes no drop, demora para entrega, em todas essas burocracias da própria atividade, vai lá, deu um PROCON, né, para mim, que é um processo. Quando ele está na empresário individual, ele responde com o CPF ou CNPJ nesse processo. Se ele está numa LTDA, limita, a palavra LTDA, limitada. Ou seja, ela limita a responsabilidade da empresa no CNPJ. E novamente, né? Já é naquele ponto que a gente conversou, a questão da desinformação. A pessoa que, quer saber de tudo, foi lá, abriu um CNPJ, nem sabe a atualização que houve, aí passa 2, 3 anos, não atualizou, acontece algum processo e a responsabilidade do CNPJ vai para o CPF. Essa questão da desinformação é tão assim que quando eu fui abrir o meu, eu achava que LTDA fazia parte do nome da empresa. Hein? Aí eu brigava com o contador, né, com um amigo de faculdade meu, ele nem tinha se formado ainda, ele que abriu o meu. Brigando com o cara. Eu quero que seja LTDA no final, Sim. que eu acho bonito. Então, eu não fazia ideia do que era. Então, tipo, a LTDA hoje, ela compõe o nome da empresa também, né, para identificar mais rápido, né? Mas até quando você vai no cartão CNPJ, da empresa, lá tem um campo, natureza jurídica. Lá vai informar qual que é a natureza jurídica da sua empresa. Né? E aí ficar atento realmente com o que está informando ali. E o porte também, né? Sempre mostra ali se está como ME, se está como EPP ou demais. O que é essas demais? Empresas que faturam acima de 4,8 milhões. Entre as holdings, entram as SAs, esses formatos de empresas que realmente têm um faturamento maior. Os grupos de empresas, né? Tá? E dentro dessa estruturação toda, da natureza jurídica, do porte da empresa, como que a gente faz para economizar imposto com a estrutura? Cada estrutura tem uma maneira de estar economizando. Quais são as dicas? Pô, isso aí é bem interessante também a gente falar, porque a questão da contabilidade hoje, né, ela sempre fez uma brincadeira esses dias, né, até com vocês mesmos, que o contador é visto como o tiozinho ali para mandar o imposto, né? Então, hoje a gente tenta trazer uma visão para o mercado que é possível a contabilidade não só pagar imposto, mas pagar menos ou até não pagar imposto.
né? Tem casos e casos. Um exemplo, vou dar um caso prático bem rápido. A gente pega a questão ali dos infoprodutos, né? Tem muito infoproduto, são tickets menores, que a galera está tributando como um curso, uma mentoria, algo do tipo que não é, né? Ele pode ser estruturado e enquadrado como e-book, e você sai de uma tributação de 15%, 16% para pagar apenas 3%. Esse tempo atrás a gente já postou no Reels, né, no Instagram, uma redução que a gente fez no primeiro mês de um cliente nosso, R$ 174 mil de economia. É uma estruturação simples, né? Então, cada empresa, ela realmente tem níveis de estruturação e tem que ser em conjunto com a atividade. Não é toda empresa que vai pagar 3%, óbvio, né? Mas tem empresa que tem benefícios, tá? Região, por exemplo, e-commerce. Você vai para o Espírito Santo, tem benefício de CMS lá, né? Sai de 18% de CMS para 1%. Você vai para Minas Gerais, você sai de 17%, 18% para 3%. Aí você vai ficar em São Paulo, você vai pagar 18%, 12%. E às vezes é só mudar o local do seu estoque do produto, né? Então é um conjunto, tá? A atividade, com o porte, com os canais, com que a empresa realmente executa. Então por isso que é legal a gente falar sobre fazer sempre, né, uma viabilidade da empresa, um estudo, né, para realmente ver o melhor enquadramento para ela, tá? Então, um exemplo hoje, né, a gente, com o crescimento, né, esse é um lado legal também do digital, que você rompe barreiras, né, de onde você pode vender. Mas era só Brasil, hoje a gente tem cliente na Europa, em outros lugares. E tem estruturas até internacionais que você não paga imposto. Você tem uma imunidade tributária disso. Enquanto no Brasil, você está pagando 15%. Então, tem casos e casos que a gente tem que analisar realmente cada cliente, tá? O MEI. O mês você pode faturar o quê? 81 mil no ano. Em torno de 7 mil por mês. E aí, até isso aí você tá legal, tá tranquilo. Mas quando você começa a passar disso e você não sai do MEI, não desenquadra, aí a multa que você pode levar ali nesse processo é absurdo. E até falando sobre essa questão de declaração, valores, economia e tudo mais, para a pessoa que está iniciando, aí, desinformada, enfim, tentando conhecimento sobre essa parte contábil, né? Tem uma pergunta que é meio polêmica, né? Referente a essa questão de porcentagem. Pô, em um contador, o cara vai lá e paga 150 mil de imposto no mês. Aí em outro contador que tem mais informação, paga uma porcentagem e vai, sei lá, 30 mil reais. Sim. Já ouvi, né, pessoas falando e duvidando, por exemplo, tem contador que ganha dinheiro em cima da declaração ou alguma forma de captar mais dinheiro, né? Enfim, de forma desonesta na declaração. Eu já vi isso aí, hein? Porque, enfim, Isso é polêmico. porque como movimenta muito dinheiro, o contador é a pessoa especializada nisso, só passa a informação lá. Por exemplo, entre eu e você, o Bruno e você também tem uma confiança 100%, né? A gente nunca teve dúvida de nada. Mesmo. Eu mudei, na época que eu mudei, isso aconteceu comigo mesmo. Tinha umas guias atrasadas e aí pediu para eu transferir o dinheiro para ele, em vez de pagar as guias. E aí passou, tipo assim, quase um mês e eu fui ver e as guias não tinham sido pagas. Aí eu fui cobrar o cara. Esse é um... Contador, eles têm vários papéis dentro de uma empresa, né? Cara, mas o que você não pode delegar, você é empresário, você não pode delegar, é o pagamento do imposto, tá? Então, o papel do contador ele não é pagar o seu imposto. Tá? O papel do contador ele tá ali com você, trazer a melhor estrutura, né? Buscar a melhor redução possível. Então, assim, quem tem a obrigação de pagar esse imposto? É você, empresário. Então, hoje, na MX, a gente não recebe nenhum valor de ninguém para pagar o imposto. A gente manda as guias, fala o prazo do vencimento, informa qual alíquota ele está pagando no mês, né? Que é algo importante, o empresário saber quanto ele está pagando no mês em relação à porcentagem, né? Porque sempre é progressivo ali, às vezes, né? Agora, toma um cuidado muito grande realmente em relação a isso, de estar encaminhando dinheiro para uma empresa terceira para pagar o seu imposto, tá? Ou delegar isso para outra pessoa externa, né? É você, empresário, ou um financeiro responsável na sua empresa que vai estar fazendo isso. Porque você vai ter quem cobrar ali dentro, né? Imagina você delegar para uma pessoa que, sei lá, pode fazer uma revisão de contrato e no contrato não tem nenhuma responsabilidade que era a obrigação dele pagar aquele imposto. Ou que comprovar que você mandou esse dinheiro para ele pagar e ele não pagou, né? Realmente, a gente também já pegou casos no escritório, né, de pessoas que realmente acabou transferindo para uma contabilidade terceira, para um contador terceiro e o imposto não foi pago, né? Ou que manipulou a declaração informando que foi pago. Tá? Aí entra aquele caso que a gente falou. Imagine se chegar depois, 5 anos depois, a Receita cobrando esse valor. Assim, pô, mas eu paguei isso lá na época, mas e para minha contabilidade, esse valor não foi pago. O contador vai lembrar disso aí? Ou esse cara vai ter contato? Ou esse cara já mudou de número, de local? Né? De contabilidade. Né? Então, é coisa que você não delega. Né? O imposto da sua empresa é responsabilidade sua.
Tá? Então, todo esse cuidado também, proteção jurídica, proteção contábil, é uma responsabilidade sua. Eu não delego isso para ninguém. Um ponto importante também é essa questão de delegar, né? No caso, contratar uma empresa terceira contábil, né? Um contador e um jurídico, você vai estar passando essa função para essa empresa. Né? Você está delegando para ela, mas não delargando. Ou seja, você contratou aquela empresa e a empresa passou tal guia, falou para fazer tal coisa, só foi lá e pagou. Não, você tem que ir atrás, ver se de fato a informação é verídica, para estar, enfim, confirmando se está tudo ok, né? Para não acontecer esse caso de, por exemplo, o contador foi lá, manda o Pix aqui, que eu vou pagar seu imposto. Você vai lá e manda na inocência, passa 2, 3 anos, vem uma multa que você não pagou aquela guia, e no fim, quem vai se lascar, quem vai arcar é você. Então, Vai fazer o L é você. Então, isso é real. Eu falo duas palavras legal, né? O delegar e o delargar. Delegar, você delega para uma equipe interna que você tem ali, essa responsabilidade, né? A hora de você delargar para alguém de fora, que só vai mandar o dinheiro e vai confiar nisso, cara, eu falo, tem gente que fala assim, do que tipo de cliente você quer? É o que fica perguntando demais ou que só obedece? Só responde. Cara, quem mais tem que se preocupar com a empresa é o empresário. Então, hoje, né, a contabilidade do empresário é dois que andam de mão dadas, né? Eu falo assim, é um casamento. Então, pô, eu como contador mesmo, né, tava falando com vocês ali, eu gosto de atuar muito numa amizade, num relacionamento com os clientes, para saber realmente o que está acontecendo. Por quê? Eu não vou saber a informação 100% se o cliente não me mandar essa informação. Né? Extrato bancário. Como que eu vou ter acesso ao extrato bancário se o cliente não me mandar no final do mês? Eu preciso dessa informação. Então, é algo em conjunto. Né? Eu não quero só o cliente ficar só perguntando também e duvidando do que o cliente está falando. Né? Mas também não quero o cliente que só obedece. O cliente também tem que estar por dentro da empresa dele. Aliás, a empresa é dele. A maior preocupação tem que vir de quem? Do empresário. Não é do contador ali que está de olho. Né? Então, tem coisas, até falando real mesmo, tem coisas que eu acabo não observando, tá? De novidades no mercado. Por quê? Contabilidade, cara, muda toda hora. Lá no estado mesmo, Mato Grosso, no último mês, a CEA faz mais de 12 mil atualizações. Caramba. Entende? Então, você imagina isso aí a nível Brasil. A gente tem cliente no Brasil inteiro. Imagina isso a nível Brasil, a gente se atentar a tudo isso. Tem casos muito específicos que sai para um tipo de empresa, para um tipo de cliente. Então, às vezes, ele traz essa informação para a gente em conjunto, a gente analisa isso. Né? Mas, no geral, a gente tenta organizar tudo da melhor forma, né? Mas até falando sobre o empreendedor que tá começando, né? Qual que é o mínimo que ele precisa saber sobre fluxo de caixa? Porque a galera se perde muito, né? A gente até comentou sobre o cara que ele fatura ali 300 mil, mas ele sai para um final de semana e acha que o dinheiro da empresa é dele, gasta tudo e volta desesperado depois. Meu Deus, Edu, o que eu fiz? Você falou deu um exemplo bem claro e traz muita visão do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o quanto entrou, o quanto saiu e o que sobra. Né? Então, o fluxo de caixa, o empresário tem que estar muito atento nisso. Ele tem que saber o quanto entrou na empresa. Sabe quanto a empresa faturou esse mês? Então, tem que estar atento nisso. Sabe o que sua empresa gastou esse mês? O que ela pagou? Então, tem que estar muito atento em relação a isso também. E o que sobrou? É o lucro. Né? Aí, o que você sempre fala, né? Lucro, aí diferente de faturamento. Ganhar 1 milhão não quer dizer que você vai ter 1 milhão em caixa. Né? Esse fluxo de caixa, esse dinheiro que sobra, algo que o empresário tem que se atentar muito. Não é dinheiro seu, empresário, é dinheiro da sua empresa. É giro. Hoje, cara, a Hypercash ela teria toda essa estrutura aqui. Se todo o lucro que ela tivesse, vocês distribuíssem para a conta do sócio? Impossível. Obviamente não, porque sua cabeça de sócio é outra. É comprar carro, é comprar apartamento, é viajar, Exatamente. é estar no restaurante bom todo dia, é estar junto com a mulher ali, presenteando, enfim. Né? Na empresa não, na empresa está preocupado com o quê? Pô, tem funcionário para pagar, tem aluguel para pagar, eu quero colocar essa tecnologia, eu quero colocar 1000 coisas aqui na empresa ainda. Então, o dinheiro da empresa, né, é dinheiro do sócio. Isso é uma mentalidade diferente quando você entende isso. Né? Então, fluxo de caixa. Né? O que é o principal? Saber o quanto entrou, o quanto saiu e o quanto sobrou. Tá? E o sócio quer tirar dinheiro da empresa, o que ele faz? Cara, define um Prolabore. Né? Pô, esse mês, todo mês que nós vamos tirar 10 mil cada um. 5 mil, R$1.000, não importa o valor que seja. Define um Prolabore. Né? O Prolabore, como que você define isso? Qual que é o seu custo de vida essencial hoje? Quanto você gasta para viver no mês a mês, dia a dia? Gasto 10 mil. Tira 10 mil todo mês. O que sobrou? É lucro, deixa na empresa, reinveste na própria operação, né? E pode definir prazos até para vocês tirarem esse dinheiro com mais segurança. Você pode definir todo final de mês, todo final de trimestre,
todo final de semestre, todo final de ano, ou não quer tirar, só reaportar ali, né? Daqui 10 anos a estrutura está gigante, a empresa pode receber um aporte, um investimento, né, grande pela estrutura que acabou sendo criada, né? E é engraçado porque, principalmente para a galera de drop, né? O pessoal usa ali, exemplo, a Profitify, né? Uma Tenify, vê o custo ali do dia e acha que aquilo ali já é o lucro dele, né? De fato, não. Pô, você vai ter no mês o contador para pagar, Sim. o imposto, o jurídico, seus colaboradores, tudo isso. E às vezes as pessoas nem têm controle disso, nem sabem qual que é o custo mensal da empresa. Sim. Tem ferramentas que você indica para ter esse controle de fluxo de caixa? Cara, hoje sim tem algumas ferramentas no mercado, tá? Hoje sim, hoje no escritório a gente não tem uma parceira que a gente indica, mas vou falar algumas aqui, né? Tem a Controle, tem a Meu Gastos, tem a Finance, né? São umas ferramentas que eu conheço no digital mesmo, que estão ali prontas, né? Para você lançar isso dia a dia ali na sua operação, né? Registrar o quanto entrou, o quanto saiu e o quanto sobrou, tá? Tem ferramentas, inclusive, né? Que ela já linka diretamente com o seu banco. Então, tudo que você gastou e entrou no banco, ela já vai registrando aqui. Aí você só vem entrando e fazendo o quê? Uma conciliação. O que é a conciliação? Classificando o que é aquele valor. É uma receita, um recebimento? É um gasto? Qual gasto que é? Ah, é aluguel, é funcionário, é prestador de serviço, é uma taxa da tecnologia, enfim. Então, tem ferramentas para isso sim, tá? Depois eu vou até ver se eu acho algum link interessante, a gente pode deixar para o pessoal na descrição aqui do vídeo, né? Para estar realmente ali cadastrando e tendo um controle legal. Né? Mas existem ferramentas no digital hoje para isso, né? Você falou a Profitify, a Timify, existem outras também, né, que já ajudam a ter esse controle. E o legal, vocês falaram agora, no drop, como eu já fiz drop, então assim, eu sei muito bem essa questão da movimentação diária. Tem dia que dá lucro, aí tem 2, 3 dias seguidos que dá prejuízo. Né? Então tem que controlar muito bem esse caixa para que não se iluda com esse lucro de um dia, achando que é o lucro lá no final do mês. Ou lucrou um dia, vai lá e torre esse dinheiro, né? Vou para a vitrine hoje. Esse é o combo. Exato. Então, ó, tá dando um conselho aqui, né? Porque hoje o nosso público que eu atendo, né? Eu sou muito focado hoje no digital, né? É uma galera mais jovem, mais nova. Né? A gente tem cliente de 16 anos. Nossa. Imagina, né? Que é emancipado, conseguiu abrir o CNPJ e tal. Ao mesmo tempo que tem cliente de 16, 18 anos, tem muita visão, muita cabeça, tem galera que tem 25, por exemplo, e que, pô, ganhou ali uma grana um mês, e aí o digital vive muito disso, né? Aquele lifestyle perfeito, né? E aí vive o hype do dinheiro. E aí entra uma diferença muito grande de quem ganha dinheiro e de quem é um empresário de verdade. Quem faz a gestão, que é a principal ferramenta do empresário, é saber fazer a gestão, fluxo de caixa, né? Então, a galera ganha dinheiro 100 mil no mês. Tá? Aí chega lá, final do mês, vai pra festa, torra realmente, compra carro à vista, compra não sei o que à vista, esquece que a empresa precisa viver, né? E acaba perdendo muita grana em relação a isso. Então, uma diferença muito grande de quem ganha dinheiro e do empresário é fazer esse fluxo de caixa. Você ganha dinheiro, legal, pô, top, parabéns. Né? Ganhar dinheiro hoje no Brasil é foda pra caralho, é difícil, né? Então, parabéns. Só que, cara, controla isso aí, né? A gestão de caixa. E aí, ganha dinheiro, vive o hype, ele gasta, e cadê o dinheiro depois, no outro mês seguinte? Você precisa de dinheiro até para continuar escalando a operação. E tem até uma frase que o pessoal fala de, por exemplo, a empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa multimilionária, dono milionário. Né? Pelo menos, por conta dessa organização financeira. Né? E tem uma frase também que o Bruno fala muito, que é a questão, falando sobre organização e planejamento, né? Quem falha em planejar, falha em executar. Sim. Ou seja, isso é crucial sobre gestão, organização. Um dos pontos cruciais que eu e o Bruno, a gente foi desde o início da Hypercash, né? Muito bem alinhado, é esse controle financeiro e saber de, por exemplo, a Hyper lucrou 1 milhão no mês. A gente não vai tirar 300 mil reais cada um, vamos curtir esse dinheiro, comprar um carro e vamos deixar o caixa da empresa em 400 mil reais, por exemplo. E isso é doideira. A gente passou mais de 5 meses sem tirar nada da Hyper. Trabalhando. Nem Prolabore, nada. Nada. Só reinvestindo e vamos embora pra manter isso aqui hoje, né? Exatamente. Né? Aí o pessoal chega e pergunta, né? Pô, como é que vocês se mantêm no mercado com uma constância, com volume, pagando todo mundo, não tendo problema com ninguém, por tanto tempo no mercado? É questão de controle financeiro, é gestão, é planejamento de, por exemplo,
a minha empresa hoje custa R$100.000, eu preciso ter no mínimo R$1.200.000 reservados para custear o meu custo fixo durante um ano. Isso aí é o mínimo que eu tenho que ter guardado. A gente chama ali da reserva de emergência, né? A Exatamente. gente faz tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Exatamente. Sabe quanto sua empresa gasta hoje? Gasta 100 mil por mês. Pô, e se mês que vem der ruim na empresa? Você tem de 100 mil por mês para pagar? O ideal, então, é o quê? Nas vacas gordas, tá ganhando dinheiro? Uau, Tem que fazer uma reserva de 3 a 6 meses para sua empresa manter. Porque tem épocas ruins, né? A gente mesmo é o escritório de contabilidade. Hoje, né, graças a Deus, a gente tem clientes entrando diariamente no escritório. Mas teve época agora, início do ano, carnaval ali, feriado acontecendo, a entrada de clientes no escritório foi pela metade. Mas mesmo a gente não tem nenhum controle também financeiro em relação a isso, mas gestão. Hoje o escritório, né, a gente está com cerca de 20 colaboradores. Fevereiro é fraco para todo mundo. No geral, né? O pessoal fala que o ano começa só depois do carnaval, né? No Brasil, infelizmente, né? Mas isso é algo realmente do mercado, para toda a área. Eu falo com um amigo advogado, ele fala, pô, como foi de fevereiro? Eu falei, foi ruim aqui também. Fala para a empresa, fala, esse mês não tem no prejuízo. O Gueto ainda travou meu dinheiro lá, né? Os que travam ainda aí, né? Não tava rodando na hype, Tava rodando na hype, exato. E sim, até um detalhe aqui, até parabenizar realmente vocês pela estrutura, por quê? Hoje no escritório a gente atende alguns gastos de pagamento. É algo que eu sempre falo pro pessoal, cara. Tem gueto que tá ali, dura 3, 4 meses por questão de fluxo de dinheiro. Não entende que o dinheiro que tá ali rodando na operação não é o dinheiro do gueto, hein? É o dinheiro do seller, é o dinheiro que tá ali de reserva, às vezes do empresário. Então tem que tomar cuidado com essa gestão, né? Realmente, pô, tá 8 meses vocês estão no mercado hoje? Um ano já. Um ano já? Vai fazer um ano. Um ano no mercado, né? Com essa constância, com estando bem saudável mesmo, realmente, é o que a pergunta que você acabou de falar, tipo, sobre o fluxo de caixa. É isso. E a gente já absorveu, por a gente ter esse controle, né? Eu acho que tanto o Gueto foi trava, porque realmente, por não entender o fluxo de caixa. O cara acha que se eu travar ali o dinheiro da rapaziada, eu não absorvo esse prejuízo e boa. Só que não, se você mantém, se você... em dezembro mesmo, a gente tomou mais de 1 milhão de prejuízo. E por a gente ter fluxo de caixa, a gente, não, vamos lá, vamos assumir esse prejuízo, porque a gente comprou a dívida para manter a empresa, a imagem da empresa velada, né? Sim. Do jeito que tá hoje também. Não, e o digital, né? Algo bem característico do digital, né? Quando você age de forma legal com todo mundo, saudável, a empresa tem uma tendência muito grande de crescer cada vez mais. Exato. Mas no digital, hoje, qualquer coisinha que você faz de errado viraliza tão rápido também que pode ser um tiro no pé aí, né, para a empresa às vezes quebrar. Então, realmente, tem que ter muito esse cuidado hoje nessa gestão. Esse fluxo de caixa é o principal. E até falando sobre isso aí que você falou, né, que o mercado digital tá rico hoje, amanhã tá pobre, tá rico hoje, amanhã tá pobre. Eu, né, comecei com dropshipping ali também, e o Bruno, né, eu sempre fui muito pé no chão. Já vi várias pessoas, por exemplo, quando eu iniciei em 2022, a pessoa tava no auge. Aí passou 2023, eu conheci essa pessoa, 2024, vários e vários que estavam no auge em 2022, faturando muito, estão quebrados, perguntando, o que você está fazendo, o que você está rodando, na época que eu tinha operação, né? Sim. Então, eu sempre fui muito pé no chão com o dinheiro que eu estava ganhando, não gastava, não saía viajando, gastando 50, sei lá, 60 mil reais por viagem, comprava carro, isso. Então, isso, eu, né, fui muito pé no chão, o Bruno também muito pé no chão, a gente trouxe isso para a Hyper e tá dando um resultado extraordinário, é referência já no mercado, toda a constância e a empresa que a gente está construindo, né? Então, é muito importante. Realmente é importante mesmo manter, né, todo esse controle, esse cuidado, porque, cara, estamos falando da empresa, né? Da própria empresa de vocês. Exato. Então, eu falo algo bem interessante também. Tipo, cara, uma empresa saudável é como você está dirigindo uma Ferrari. É linda, né? Você acelera ali, vai. Enfim, o que você faz dá bom. É o famoso toque de Midas, né? O que a empresa saudável vai fazendo, vai fluindo, vai acontecendo, né? Mas uma desestabilização financeira, né? O imposto que chegou ali sem previsão, cobrando uma multa, enfim, qualquer coisa que aconteça, é igual bater a Ferrari depois. E não tem seguro, não tem planejamento de... Aí... A Ferrari batida, quem quer ela? Ninguém. Ninguém. Né? Então, realmente, é a galinha dos ovos de ouro, né? A Ferrari que estão dirigindo, que estão pilotando. Então, realmente, tem que cuidar disso com todo carisma ali, com todo cuidado, assim, para não acontecer nenhum problema na empresa, né? E até falando sobre isso, né, questão de organização, planejamento e tudo mais, o que você indica, né, para os seus empresários, seus clientes, como proteção patrimonial de empresa, proteção patrimonial de CPF, né, e para ter esse cuidado, por exemplo, tem a reserva financeira, vai colocar em real, vai colocar em dólar, vai colocar em
em criptomoeda, que hoje tem bastante, né? O que que você tem de indicação pra galera? Tá. Hoje, detalhe, né? São coisas hoje que assim, a contabilidade ela consegue orientar, auxiliar, mas ao mesmo tempo que a gente também é especialista na área contábil, né? Para essas coisas de investimento, a gente acaba realmente indicando o quê? Especialistas de investimentos, né? E tem muitos bons no mercado, né? A gente atua em conjunto ali para quê? Ajudar a levantar número do empresário, né? Então, assim, quando a gente fala de proteção patrimonial, o que que a gente consegue fazer em relação a isso? A gente consegue hoje diversificar investimento. Você pode ter investimento no Brasil, você pode ter investimento em criptomoeda, você pode ter investimento como empresa fora, como a holding, por exemplo, que vai fazer uma gestão e administração de tudo isso, né? Então, são ferramentas que a gente tem hoje, né, no mercado contábil ali, e financeiro, que vão te ajudar, né? Questão jurídica, por exemplo, bons contratos, né? Cuidar com o contrato é a principal coisa que tem, né? Ter o CNPJ ali alinhado também, né? Um detalhe hoje sobre empresas, né? Às vezes para fechar um contrato, um fornecedor grande, ele prefere fechar com quem? Com CPF ou CNPJ? PJ, com certeza. CNPJ passa muito mais confiança, né? Geralmente, você vai no banco fechar um contrato, os caras vão te pedir demonstrativos financeiros ali, que tem que estar muito bem alinhado, né? Então, hoje, para fazer essa gestão patrimonial, primeiro você tem que ter os números muito bem alinhados ali junto com o contador, né? E não adianta você ter na sua cabeça, pô, tem 1 milhão de lucro, mas cadê o dinheiro? Que planejamento você vai fazer? Né? Então, não tem que fazer planejamento. Então, o primeiro passo, Mas é porque conhecer eu os acho números. que com a internalização do drop em si, né? Ficou muito famoso o termo offshore, Offshore. a empresa nos Estados Unidos, Sim. que é dona de uma LLP britânica, enfim. E o que você... Eu vejo muito que a galera usa não tão para vender lá fora, mas como proteção patrimonial também. Como que funciona essa Tá. internacionalização? E até complementando a pergunta do Bruno, qual que você, por exemplo, tem pessoas que vai abrir uma offshore, é 150 mil reais, 200 mil reais, 100 mil reais. Qual que é a estrutura básica, né, a estrutura mínima ali que você indica que, pô, essa estrutura você vai gastar X mil reais, que até a sua empresa mesmo fornece esse tipo de serviço, né? Exato. É o básico inicial para você já ter uma proteção mínima ali, enfim, do dinheiro da empresa e do CPF, né? Tá. Hoje, realmente, como o Bruno falou, né, a parte da internacionalização, a globalização mesmo das operações, né, ela te permite ter resultados hoje de fora, né? É algo legal que você consegue descentralizar também um patrimônio que poderia estar só em real no Brasil, que é uma moeda hoje que, infelizmente, vem perdendo muito valor comparado com outras, né, como dólar, euro, entre outras moedas, né? Então, hoje, com essa parte de conseguir internacionalizar a empresa, você consegue guardar patrimônio e proteger seu patrimônio em moedas mais fortes, como o dólar, né? Então, hoje, que você falou sobre uma holding, né, uma empresa britânica, uma empresa americana, ou uma offshore, né, em outros países, Neves e outros lugares, né, as ilhas BVI e outros lugares que o pessoal sempre fala ali, né, Romênia também, um país bem legal para isso, tá na Europa, né, a gente dá vários benefícios ali. Legal. É o quê? O primeiro passo é realmente entender para que serve. Por exemplo, uma offshore de Neves não tem a mesma finalidade de uma offshore em outro país, né? Então, tem atividades específicas para cada país tem um tipo de benefício fiscal, né? A gente pega ali na época aí das casas de aposta, né? A Game ali, onde estava as empresas sendo em Curaçao, Panamá, empresas que concediam benefício absurdo para esse segmento, né? O gambling, o iGame ali nesse país. Ora, se for validar isso hoje, né, na Europa, às vezes lá não tem benefício ou pode ser uma atividade que não é aceita lá, né? É o primeiro passo realmente, né? Ter um contador e um advogado para juntos estruturarem isso, tá? E aí, fazendo todo esse alinhamento de proteção patrimonial, pode sim ter dinheiro fora para guardar, tá? Aí entra alguns casos, né? Tem hoje um empresário que ele quer só vender lá fora para começar a acumular dinheiro, começar a juntar dinheiro, tá? Vai abrir uma hold para isso, para vender? Não precisa. Não precisa. Você pode abrir o quê? Uma LLC americana, né? Uma LTD no Reino Unido ali. Só isso aí, até fazendo um comparativo, elas têm a mesma natureza que uma LTDA no Brasil. São empresas operacionais, né? Então, só isso que vai te ajudar. Criar um cadastro ali numa Shopify Payments, né, em outro gateway global, né? Vai ajudar você a fazer uma conta em um banco, ter um cartão internacional, né? Então, tem estruturas, às vezes o pessoal se preocupa tanto, ou cai em vários papos que tem no mercado em relação a isso, e gasta 150, 200 mil reais para estruturar uma empresa, sendo que hoje você poderia gastar aí $1.000, né? Pois lá no escritório a gente faz esse processo, abrir uma LLC americana
em vender e ter seu patrimônio guardado nos Estados Unidos. Pessoal, lembrando, ó, essa questão de offshore, holding, é tudo legal, tá? Tem muita gente que usa isso como forma de, vai fugir de imposto, vai fugir disso, daquilo. Não é isso. É questão de fato, uma reserva financeira. Real, E uma moeda forte. Patrimonial, né? Exatamente. Exato, o pessoal, às vezes o offshore, porque assim, às vezes é muito banalizado a forma que o pessoal fala. Ainda mais com essa questão de, a casa de aposta tá lá em Curaçao, isso, aquilo, e não tava nada legalizado no Brasil, é pra fugir de imposto e Exato. tudo mais. Então, assim, realmente tem que tomar. Na verdade, assim, são coisas realmente legais que a gente está falando aqui, né? Não são ilegais, né? É errado. Mas no Brasil mesmo, é errado faturar no CPF? Vai ser preso. Igual muito contador dá medo na galera. Assim, você vender no CPF, você vai ser preso, tá maluco? Não é errado vender no CPF. Qual que é o problema? O imposto. Por 27,5% de imposto no CPF, Uma loucura. é um absurdo. Sendo que você pode jogar para uma empresa e pagar 3, 6, 10, 15%, máximo de 17%, né? Quando a gente fala realmente de holding, uma offshore, né, internacional, são estruturas legais, né, que vão te auxiliar a escalar lá fora. É mais no digital que você pode escalar isso sem fronteira, sem barreira, né? Então são ferramentas legais para isso, né? Vale a pena fazer um estudo tributário, um planejamento para isso, para que você não acabe pagando custos excessivos nisso. Né? A gente falou, tem às vezes prestadores que acabam prestando serviço, tá? Detalhe, no escritório a gente recebe ainda até hoje, né? Isso foi esse tipo de serviço, ele começou a surgir bem forte no digital há uns 2, 3 anos, né? Teve gente que abriu estruturas lá fora pagando 200, 300 mil reais. E nunca usou a operação. Nunca abriu uma conta lá fora. De novo, né? Lembra que a gente falou lá nisso, qual que é o pior problema o principal problema de quem está começando? Desinformação. E o cara quer tudo perfeito E antes. querer né? gastar. Só ele delarga, só abre aí pra 300 mil reais. Exato. Eu vou pagar 300 Não, mil reais. o cara espera o cenário completamente ideal para começar. Né? E um detalhe bem legal. Nessa época, eu lembro, foi a troca do governo. Todo mundo ficou com medo do quê? Lula vai travar o dinheiro, né? Vai acontecer um caos aqui. Cara, infelizmente, isso não aconteceu. Né? Infelizmente não, felizmente isso não aconteceu, né? Felizmente isso não aconteceu aqui no Brasil, né? Mas a galera se preocupou com algo que nem estava sobre o poder dele, né? Eu, como empresário mesmo, hoje na minha empresa, eu falo assim, cara, eu só se preocupo que tá no meu poder. O que não tá no meu poder, esquece. Eu não tenho o que fazer em relação Sei que a você isso. falou um ponto muito importante. Quando eu tava começando, a troca de governo foi o quê? 2022, 2023? Era sempre, nos grupos era sempre, agora é o final do Drops. Agora acabou. O drop acabou. Eu lembro que eu acho que foi em 2023 que eu utilizava a fornecedor internacional, né? E da AliExpress, Sim. enfim, essas empresas que, se eu não me engano, foi em maio de 2023, começou a ser taxado, Sim. em março e tudo mais. O pessoal, nossa, acabou o drop, Acabou, né? vou ter que migrar de mercado, vou começar a estudar infoproduto, isso e aquilo. Sendo que, beleza, acabou, no meu caso, né? Não tem mais fornecedor internacional, vai pro fornecedor nacional. Sim. Se vira, você é um empresário, você tem que achar a solução e não ficar em grupinho de WhatsApp, que hoje no mercado, sim, tem muito grupinho de network e tudo mais, só reclamando. Não, vai atrás da solução, pô. E aí o detalhe que a gente falou agora, né? Tipo, empresário tem que se preocupar com o que tá no poder dele, na mão dele ali. Tá preocupado com o governo lá na frente que vai travar a entrada de produto no Brasil. Espere isso acontecer. Se acontecer, você muda isso. Você cria uma solução, vai pensando. Faz um planejamento. Vai acontecer, então a previsão de 6 meses, um ano. Se planeja. Aí entra o quê? De novo, né? Você vê como tudo vai ligando, né? Quando a gente fala de liga. contabilidade de empresa, né? Por quê? Se isso acontece, você tem um fluxo de caixa. Você tem uns 6 meses ali. Em 6 meses, Você não o cara que começou com uma empresa com R$1.000, R$2.000, será que não vai se reerguer? Exatamente. É fácil, né? Edu, se você tivesse agora 1 minuto para todo mundo do digital que está vendendo, está escalando, mas está sem contador, está sem estrutura, está misturando tudo. O que você falaria? Está tudo bagunçado. Qual dica que você tem para esse pessoal? Primeiro, não é nem dica, né? Eu vou dar os parabéns, igual eu falei. Cara, empreender no Brasil hoje é difícil pra caramba, né? Entrar pro mercado digital ali com caixa baixo, acho que conseguir hoje chegar em faturamentos milionários, como muita gente já chegou, né? Criar marcas absurdas, que hoje a gente tem cliente que tem marca no Brasil, Europa, Estados Unidos, né? Começou com R$2.000, primeiramente, parabéns, né? Segundo, use as ferramentas que você tem, né, para estruturar um time forte. As principais, que eu sempre falo, contador e advogado. Tá? Não é deixar contratar esses dois quando tá pegando fogo. Né? São duas atividades que a gente trabalha muito na prevenção do problema. Né? Não espera acontecer. É que nem plano de saúde. Você paga todo mês torcendo para não precisar usar. Exatamente. Né? É a mesma ideia real. Né? E sim, cara, primeiro, outro ponto, né? A dica principal. Né? Gestão de empresa, faça a gestão. Né? Principalmente no digital que a gente está falando aqui, né? Para esse público, né?
não vive o hype do dinheiro. Ganha hoje e gasta amanhã, e gasta mês que vem, né? E fica ali se iludindo com muitas coisas. A gente já viu muitos casos, né? De ganhar grana, comprar a BMW dos sonhos, a Mercedes dos sonhos, a Porsche dos sonhos e quebrar. Exatamente. Então, cuida do seu dinheiro, né? Dinheiro da empresa, usa para crescimento, tira do sócio, faz esse controle, né? Então, conselho, gestão, fluxo de caixa, e tenha sempre um bom contador, um bom parceiro ali jurídico também, para estar ajudando e criando né? sua O operação. contador e um time jurídico, um advogado, é um casamento. Um casamento, é para a vida, É praticamente. pra vida. Tá? E até para complementar isso que o Edu falou, essa questão de ter o planejamento, uma dica. Meu filho, você é empresário. Você tem a responsabilidade de manter a sua empresa. Ah, troca governo, vem governo. Eu ganhei dinheiro, o Bruno ganhou dinheiro, o Edu ganhou dinheiro no governo passado e nesse governo. Não é uma mudança, alguma instabilidade que vai ferrar com tudo. Então, assim, a responsabilidade é sua. Para de colocar desculpa e vá trabalhar. Tem que tacar a real. E, pô, estabilidade de governo sempre tem, né? A galera aí fica Exatamente. preocupada. Enfim, a gente gostaria de agradecer o seu tempo aqui. Ainda mais que, pô, seu aniversário tinha que ter um presentinho especial, né? Isso, agradeço. Com muito carinho. Eu agradeço de Meu, coração. Ismael, do Bruno, da equipe Hypercast Hypercast. sempre fortalecendo a gente, em todos os sentidos, né? É isso. Muito obrigado, Muito obrigado, viu? Cara, uma honra estar com você aqui hoje, de verdade mesmo. Desde o começo do Drop, né, a gente sempre trocou muita ideia e, pô, eu vi o crescimento da MX, eu vi tudo acontecer, né, desde lá do começo. Então, porra, uma admiração total por vocês, sério Então, mesmo. agradeço. Parceria também, vocês estão sempre indicando clientes lá pro escritório, né? E realmente, o pessoal que atua hoje no digital, precisa de um suporte, uma ajuda, né? Manter essa estrutura contábil na empresa hoje, chama a gente no WhatsApp, no Instagram, MX Contabilidade, Eduardo Martins Contador também. A gente está aqui para te ajudar e a fortalecer ainda mais o seu negócio. É o bravo. Muito obrigado, viu? Vamos junto? Porra.